Vejamos agora sobre o custeio variável. Em razão de algumas divergências de método de sistema de absorção, surge o sistema de custeio variável, onde apenas os custos variáveis são aplicados aos produtos e os custos fixos lançados diretamente ao resultado como se fossem despesas. Esse sistema também é conhecido como método custeio direto. Com base no custeio variável, só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e considerados como despesa, indo diretamente para o resultado. Para os estoques finais dos produtos em elaboração e produtos acabados, somente vão custos variáveis. Lembrando que esse método ele serve apenas para processos de decisão gerencial. Não é adotado para o cálculo da base para o imposto de renda lá na DRE. Como nós vimos, somente a outra forma, por absorção, é que é adotado pelo fisco brasileiro. O método de custeio direto ou variável atribui para cada custo uma classificação específica na forma de custo fixo ou custo variável. O custo final do produto ou do serviço será a soma do custo variável dividido pela produção correspondente, sendo os custos fixos considerados diretamente no resultado do exercício. Geralmente, é um método muito utilizado, mas, por sua restrição fiscal e legal, sua utilização implica na exigência de dois sistemas de custo. O sistema de custo contábil, onde temos a absorção integral, e uma sistemática de apuração paralela, segregando-se custo fixo e variável. O primeiro, sistema de custo contábil, atende às exigências legais, às normas, para cálculo do imposto de renda, e o segundo, essa apuração paralela, permite um melhor controle gerencial. Vejamos aqui um exemplo. A companhia Ômega produziu 30 mil unidades do produto X no ano calendário em que iniciou suas atividades. Durante o período foram vendidas 24 mil unidades ao preço de R$ 45 cada uma. Os custos e despesas da companhia no referido exercício foram: custos e despesas variáveis por unidade X, matéria-prima, 6, materiais indiretos, 10, custos indiretos de fabricação variáveis, 8. Despesas variáveis correspondem a 20% do preço de venda. Então, nós temos custos e despesas fixos totais do mês. Mão de obra da fábrica, 80 mil. Depreciação dos equipamentos industriais, 36 mil. Outros gastos de fabricação, 100 mil. Salário do pessoal da administração, 60 mil. Demais despesas da administração, 40 mil. Vejam que mão de obra da fábrica, depreciação dos equipamentos e outros gastos de fabricação são custos diretos. Já salário do pessoal da administração e demais despesas da administração são custos indiretos. A pergunta continua e diz: o resultado do exercício, utilizando-se o custeio por absorção, é. Então, devemos encontrar o resultado do exercício utilizando o custeio por absorção. Só que nas alternativas ele coloca superior em 43.200 ao obtido utilizando-se o custeio variável, negativo, igual ao valor obtido utilizando o custeio variável, igual a 68 mil, inferior a 17.800 ao obtido utilizando o custeio variável. Como nas alternativas aparece o custeio variável, provavelmente deveremos fazer as duas formas, custeio por absorção e o custeio variável, para podermos encontrar esse resultado. Vamos ver como se procede o cálculo. Primeiro devemos lembrar que o custo variável unitário é a soma de todo o custo variável, 6 mais 10 mais 8, que vai dar 24. Já o custo fixo unitário é 80 mil, mais 36 mil, mais 100 mil, dividido por 30 mil unidades, que dá 7,20. Lembre-se que é o custo fixo unitário. Então, você tem que somar os custos fixos e dividir pela quantidade produzida. Vejamos, então, a DRE montada, levando em consideração as duas formas, custeio por absorção e o custeio variável. No custeio por absorção, a receita total
é 24.000 vezes 45, que dá 1.080.000. Veja que é a mesma receita total para o custeio variável. Aqui não tem modificação. Custo do produto vendido, 748.800 no custeio por absorção e 576.000 no custeio variável. Por que essa diferença? Aqui no custeio por absorção, o custo do produto vendido corresponde à soma do custo variável e do custo fixo. O custo variável são 24.000 unidades ao custo unitário de 24 cada uma, que dá 576.000, mais o custo fixo, que é de 24.000 unidades vezes 7,20, que dá 172.800. No caso do custeio variável, leva-se em conta apenas o custo variável, por isso que tem o nome, custeio variável, custo variável, 576.000. Isso já faz com que o lucro bruto seja diferente, porque aqui nós vamos ter uma receita de 1.080.000 e um custo do produto de 748.000. Resultado, um lucro bruto de apenas 331.200. Já no custeio variável, a receita é a mesma, mas o custo acaba sendo menor, porque ele não leva em consideração o custo fixo, só o custo variável, 576.000, o que vai dar um lucro de 504, portanto, maior do que nós temos aqui, 331.200, 504.000. Continuando, no custeio por absorção, nós temos despesas variáveis que correspondem a 20% da receita. A receita é 1.800.000, portanto, 216.000. O mesmo se repete para o custeio variável, 216.000. Despesas fixas. Aqui nós vamos ter despesas fixas de 100.000 no custeio por absorção e também vamos ter 100.000 no custeio variável. Observe agora que nós vamos ter aqui uma pequena diferença. Veja que no custeio por absorção termina aqui em despesas fixas. E aí já vamos ter o cálculo do lucro. Então nós vamos ter lucro bruto 331.200 menos as despesas variáveis, 216.000, que vai dar como despesa fixa 100.000. O lucro, portanto, vai ser de 15.200, que vai ser essa diferença, que será 331.000 menos os 216.000, dando, portanto, 15.200. Aqui no custeio variável, nós vamos ter o lucro bruto 504.000, despesas variáveis 20%, 216.000. Aqui englobam, portanto, as despesas fixas, 100.000, mas também englobam os custos fixos, 216.000, o que vai dar, portanto, uma diferença negativa de 28.000, ou seja, vamos ter um prejuízo de 28.000. Enquanto no custeio por absorção nós temos um lucro de 15.200, no custeio variável nós vamos ter um prejuízo de 28.000. Isso ocorre apenas porque aqui, vejam, nós colocamos, o custo fixo já como custo do produto, enquanto que nesse caso nós vamos ter esse valor e vai aparecer como despesa, o que vai dar, portanto, um prejuízo de 28.000. Então a diferença está na apropriação do custo fixo no resultado do custeio por absorção. Se nós olharmos aqui, vão ter 7,20 vezes 6.000 unidades, dá 43.200. Esse 43.200 é a mesma coisa que 15.200, que foi o lucro pelo custeio por absorção, menos o prejuízo de 28.000, que vai dar a diferença de 43.200. Portanto, a resposta lá para aquela nossa pergunta será na letra A. A diferença entre eles será de 43.200, que é a diferença entre o lucro do custeio por absorção e o prejuízo do custeio variável.